Eu realizei aqui alguns pequenos ajustes e algumas melhorias também no sistema, na forma como ele gera algumas estruturas. E eu vou passar aqui um pouco bem breve explicando o que que mudou. Bom, a primeira modificação aqui que foi realizada, né, deixa eu encontrar aqui onde a gente tem, foi na parte de relacionamentos. E por que que modificou, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho duas relações em uma mesma tabela para exemplificar, então as duas relacionam aqui o model level CRUD. E o que estava acontecendo inicialmente é que a relação no Prisma, ela era atribuída com o nome da base aqui, da tabela base, ou seja, ela ficava com o nome CRUD Permission, que é o nome do próprio model. Então, se eu vier aqui dentro na parte aqui do esquema Prisma. Aqui, por exemplo, CRUD Permission, deixa eu só, na verdade não é nem ele, se eu encontrar aqui o Level, que é onde eu estou, aqui, ó, se eu vier aqui nessa parte de Level CRUD, o que estava acontecendo, né? Ele estava pegando o nome da própria tabela, então ele acabava ficando assim, ó, ele ficava desse jeito e desse jeito. E aí, com isso, a gente tem exatamente o erro que o Prisma está mostrando, que é uma duplicação de declaração. Então, ele acabava ficando aqui com uma repetição. E aí agora a modificação que aconteceu é que as relações elas seguem o nome que foi identificado aqui dentro. E aí existem algumas regras que vão colocar essas palavras no plural. Então quando a gente tem o caso aqui de ser um array, por exemplo, ela acaba ficando como CRUDs, mesmo que aqui a gente tenha relacionado como CRUD. E aí existe, né, alguns fatores que vão impedir que essa nomenclatura seja duplicada. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma outra forma de fazer, deixa eu ver se eu tenho uma outra relação. Eu acho que aqui eu posso tentar criar algo. Vou relacionar aqui a name na tabela CRUD permission também. Vou referenciar com o próprio ID e vou aqui tentar salvar, que eu acho que a gente não vai ter nenhum problema. Eu coloquei na tabela errada, né? É level CRUD no caso. E aí, quando eu tento salvar, ele fala aqui para mim que o relation name CRUD está sendo referenciado aqui. Ele está sendo referenciado em CRUD permission já, né? Então eu tentei salvar como CRUD e aí eu não consegui. E aí, né, eventualmente isso aqui não vai deixar com que eu salve o item. E bom, é isso, tá? Caso eu repita aqui o nome exatamente igual, né? Então, como eu estava tentando fazer antes, eu não vou conseguir salvar aí o nome da mesma relação. Beleza? Bom, nessa parte de relacionamento é isso. Então, agora eu utilizo sempre o nome da relação como base, para a mesma base aqui que eu vou colocar no Prisma, por uma questão de estar aí quebrando em alguns cenários onde eu tinha a coluna referenciada duas vezes. Vai acontecer muito pouco, tá? Essa questão, mas pode ser que aconteça em alguns pequenos casos, ali uns casos muito específicos a gente pode ter sim. Bom, a segunda correção, no caso aqui que foi feita, é a parte do store. O store ele não tem mais a opção de where, tá? Como a gente tem aqui, por exemplo, no update. Por que que a gente não tem o where, tá? Porque o where é para filtrar um dado. Então não estava fazendo sentido ali no momento da criação, mesmo que eu tenha o retorno da informação, não faz sentido ter um where, né? Eventualmente, porque isso poderia até causar um erro. Se você coloca um where que não foi relacionado corretamente, ou que aquele dado ele é opcional, ele não foi inserido, você acaba não tendo o retorno do dado que você acabou de criar. Então não faz sentido filtrar o dado pelo where no momento da store, e aí eu removi esse item aí para não causar nenhum tipo de confusão. Bom, a outra correção que eu fiz foi a questão na rota main aqui. Na main, a gente não estava tendo, por exemplo, quando eu tenho eu não sei se eu vou ter aqui, tá? Mas quando eu tenho um item que ele era unique, que ele era marcado aqui na tabela, por exemplo, como único, tá? Eu eventualmente, deixa eu até ver se eu acho aqui, ó. Por todo o código aqui, eu tenho algumas verificações, né? Se aquela informação é única, então eu não deixo cadastrar novamente. E aí, eventualmente, no main, eu estava com esse problema. Ele não estava validando quando eu tentava atualizar essa informação, e aí eu estava tendo um problema de conseguir atualizar. Então, no mais, esse trecho de código, que verifica se o e-mail é único, ele foi adicionado, antes ele não era. E assim, não faz muito sentido essa atualização em massa de um dado único.
Aparentemente me parece ser mais errado a construção do projeto do que de fato não existir, mas para evitar com que isso aconteça em algum caso que pode ocorrer, né, de você precisar atualizar em massa, porque assim, se um dado é único, não tem por que você atualizar em vários dados, né? Isso eventualmente vai estar errado, vai dar um erro, mas eu atribuí o bloco aqui o contexto lógico, mesmo não tendo nenhum recurso assim técnico que eu consiga evidenciar para que isso seja necessário. Mas de toda forma está aqui para evitar possíveis erros. Bom, e a última aqui, que na verdade esse não é uma correção, é uma atualização mesmo de um recurso que a gente já tinha, que é a atualização do where e do link, tá? Eu acho que mais especificamente do where, tá? O link não. Bom, o que que eu fiz aqui, tá? Agora, a gente consegue evidenciar o ID ao próprio ID. Então, por exemplo, eu garanto que o ID do dado atualizado pertence ao usuário que está autenticando. Então, com isso, eu garanto, por exemplo, que o usuário só atualize o dado dele, que é o caso de eu querer, por exemplo, um usuário de um aplicativo só pode atualizar as informações do seu próprio perfil, por exemplo. Com essa relação aqui, eu garanto que ele não consiga atualizar nenhum dado que o ID seja diferente do ID que está autenticando. Então, basicamente, é uma forma de assegurar aí essa informação. Aqui no link a gente não tem, tá, esse fato do ID acontecer, porque aqui sim a gente acaba eventualmente tendo mais problemas aí do que recursos, se por acaso a gente coloca o link com o ID também. E o motivo disso é que a coluna ID, ela é uma coluna que ela é criada pelo próprio banco, né? Ela é um CUID. E o link, ela é uma informação de inserção. Então, se eu tenho aqui a opção do ID, como eu tenho no Where, e eu vou lá e coloco um User ID, eu estou pegando um ID de um dado e copiando para o outro. Eventualmente, isso aqui vai dar muito problema, inclusive vai até quebrar na maioria dos casos, principalmente se você estiver criando um dado da mesma tabela. Você vai acabar duplicando o ID daquele dado e vai ter um retorno de erro do Prisma, porque precisa ser um dado único. Então, por isso que não existe a opção de ID no link, tá? No Where sim. Bom, é isso, tá? Essas foram aí as melhorias que foram criadas, e as correções também, para conseguir atender um pouco melhor aí algumas situações. E acredito que é isso, beleza? Então, valeu!